Em uma estrada escura perto de Zurique, na Suíça, está caindo muito rápido. Uma bola de fogo ilumina o céu. Foi uma explosão infernal. A queda de uma aeronave da Suíça mata todos a bordo. Me dê aquele ali. Investigadores de acidentes aéreos enfrentam um desafio enorme para descobrir o que houve. O timing não pode ser coincidência. 498, vira à esquerda para Zurique Leste. De repente, ele perdeu o controle. Não. O que provocou? Evidências no local da queda apontam para uma possibilidade surpreendente. Não se pode tomar nenhuma medicação antes de pilotar. O piloto podia não estar em condições de voar. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeroporto Internacional de Zurique. Passageiros a bordo do voo 498 da Crossair estão esperando a decolagem. 10 de janeiro de 2000. Tchau. Sim, capito. O voo para Dresden, na Alemanha, é popular entre os passageiros que viajam a negócios. Tchau. Desculpe, já acabei. É um dos mais de 100 destinos atendidos pela companhia aérea suíça em ascensão. É uma linha regional. Ela é muito popular para voos curtos entre cidades. Na cabine estão 2 pilotos de países da Europa Oriental que vieram trabalhar na Suíça. Motores prontos? O comandante Pavel Gruzin pilotará o avião e Rastislav Kolesar será o primeiro oficial. Checklist completo. Rastislav Kolesar amava voar. Slavomir Piatak, ex-piloto da Crossair, era amigo íntimo de Kolesar. Os olhos dele ficavam brilhando quando ele falava em voar. A expressão do rosto dele mudava. Ele sorria. Tinha paixão por voar. Acionar potência de decolagem. Potência acionada. A aeronave que estão pilotando hoje é um Saab 340. Um Saab 340 é um avião de construção sueca. Tinha um autopiloto digital, que funcionava com muita precisão. V1, girar. Recolher trem. Trem recolhido. Era um avião fácil de pilotar e de controles suaves. O voo estava programado para durar 1 hora. Depois de 2 ou 3 minutos de voo, deveriam estar lá em cima, acima das nuvens, para voar até o seu destino. No último minuto, o controlador de voo faz uma ligeira mudança na rota de voo deles. 498, à esquerda, para Zurique Leste. Virando à esquerda para Zurique Leste, Crossair 498. A nova rota os leva ao sul do aeroporto e sobre um farol de navegação antes de seguir para Dresden. O marcador de navegação de longa distância para Zurique Leste? Sim, confere. O avião começa a virar. Mas algo está errado. Virando à esquerda para Zurique Leste. Para a esquerda. Não. Crossair 498, confirme que está virando à esquerda. Por favor, aguarde. O avião deveria estar virando para a esquerda. Em vez disso, está indo para a direita. Ok, continue à direita, para Zurique Leste. O comandante Gruzin luta para controlar o avião. Mas não está dando certo. Esquerda! Eles estão caindo. Eu dirigia para casa. E então, à esquerda, eu vi uma coisa. Eu tinha certeza de que era um avião. E descia muito rápido. Foi uma explosão infernal.
Eu estava a uns 50 metros e foi só uma explosão. E então, várias pequenas explosões. E eu não podia me aproximar. Estava quente demais. É impossível, inclusive, tentar resgatar alguém. Não dava para ver nada do avião, só coisas pequenas. Mas na hora eu tive certeza de que não havia nenhum sobrevivente. O voo 498 bateu no solo a apenas 7 quilômetros do aeroporto. Todos os 10 passageiros e tripulantes estavam mortos, incluindo Pavel Gruzhin e Rastislav Kolesar. Naquela noite sabíamos que tínhamos perdido um amigo. Na manhã seguinte, investigadores vão ao local da queda. Eles veem pouca coisa que lembre um avião. Quando cheguei ao local, vi um buraco fumegante. E não dava para identificar uma peça maior de estrutura de um avião. Michael Flukiger faz parte do Comitê Suíço de Investigação de Acidentes. O trabalho dele é encontrar as pistas que possam explicar o que houve. A maior parte do avião está enterrada numa cratera funda. O resto está em pedaços pequenos espalhados em um campo. Michael enfrenta o maior desafio de sua carreira. Estava uma confusão. E havia a parte emocional. Você não sabe o que vai tocar em seguida. Pode ser um pedaço de um corpo humano, um pedaço da aeronave. Era um trabalho duro. A cratera funda diz a Michael que o avião se chocou contra o solo a grande velocidade e num ângulo muito agudo. Uma foto. Tira desta parte aqui. Se você não consegue ver uma estrutura maior de uma aeronave e vê uma cratera, isso leva à ideia de que a aeronave estava num ângulo agudo. O padrão dos destroços também revela a direção em que o avião voava. O voo 498 estava virando na direção errada no momento da queda. O especialista em fatores humanos Daniel Knecht une-se à equipe de investigação. Uma queda logo após uma decolagem é muito raro, então sabíamos que havia sido alguma coisa em comum. Vamos mandar alguém ao CAT para ver de qual decolagem se trata. Investigadores interrogam controladores de tráfego aéreo para saber mais sobre a rota de voo em comum. Se você tem o mapa do radar e gravações de comunicação de tráfego aéreo, então já tem uma ideia do que houve. Por que não estavam fazendo a decolagem padrão? Eu só queria economizar tempo para eles. Controladores contam aos investigadores que deram um atalho ao voo 498 na noite da queda. 498, vire à esquerda, Zurique Leste. A nova rota para Dresden era ligeiramente mais curta. Os controladores do CTA oferecem esse atalho quando podem. Virando à esquerda, Zurique Leste. Faz uma diferença de uns 3 ou 4 minutos, o que é muito apreciado por pilotos e todo mundo. À primeira vista, essa comunicação e o mapa do radar não mostraram nada em comum. Houve apenas uma decolagem e depois o CTA mandou que virassem à esquerda mais cedo. Contudo, por algum motivo, os pilotos não seguiram a instrução do controlador. Crosair 498, confirme que está virando à esquerda. Por favor, aguarde. O controlador presumiu que o piloto quisesse seguir uma rota diferente e aprovou essa decisão. Ok, continue à direita para Zurique Leste. Momentos depois, o avião caiu numa espiral mortífera para a direita. Se a espiral foi causada por uma falha mecânica, os investigadores precisam saber o mais rápido possível. Um problema com manutenção ou falha de projeto em uma das partes Esquerda. pode significar que milhares de passageiros que voam no Saab 340 correm risco todo dia. No local da queda do voo 498 da Crossair, investigadores buscam evidências de uma falha mecânica. Testemunhas relatam ter visto fogo no céu momentos antes do avião bater no solo. Mostre-me a altura que o avião estava quando viu as chamas. Nós tivemos a impressão de que pode ter havido um incêndio a bordo, porque pessoas descreveram a aeronave queimando antes do impacto.
Algum sinal das caixas pretas? As respostas que os investigadores buscam podem estar nos 2 gravadores de voo do avião. Virando à esquerda em Zurich Leste. Eles capturam informações vitais sobre o que os pilotos dizem e fazem na cabine. Crosshair 498. Mas até agora, nem sinal deles. O plano era explorar camada a camada, e pegar os pedaços e torcer para algo nos dar uma luz. APR desligado. Enquanto isso, surgiam dúvidas sobre a habilidade de comunicação dos 2 pilotos. Subindo para 110. O inglês não era a língua nativa dos pilotos. Talvez eles estivessem fora do curso por não entender o comando do controlador. APR desligado. Agora. Uma das coisas mais importantes de se trabalhar junto numa cabine é a comunicação. O marcador de navegação de longa distância para Zurich Leste, certo? Fluência numa língua comum é de vital importância. Investigadores estudam as fichas dos pilotos. Eles parecem muito experientes. As fichas são impecáveis. Ambos são bem qualificados e falam inglês o suficiente para pilotar um avião. Eu voei com os 2. Sabia que o inglês de Rastislav era muito bom. Eu podia falar com Pavel e ele entendia, ele respondia muito bem. Os investigadores estão longe de entender por que os pilotos viraram na direção errada e perderam o controle do avião. Houve uma curva acentuada para a direita que levou a uma colisão com o solo. Mas não havia indícios do motivo real disso. Buscas no local da queda levam o time um passo mais perto de entender o que houve na cabine. Eles recuperam ambas as caixas pretas. Os gravadores são enviados ao laboratório para serem analisados. Enquanto isso, o resto dos destroços é levado a um hangar em Zurique. Talvez uma falha mecânica possa explicar por que o avião perdeu o controle. A essa altura da investigação, uma falha era um ponto de discussão, porque explicaria a perda de controle. Investigadores estudam partes danificadas dos motores. Se um avião cai em espiral, uma falha de motor pode ser um dos motivos. O Saab 340 tem 2 motores turbo. Se você tem 2 motores, um em cada lado da aeronave, e se, por exemplo, o motor da esquerda dá mais potência que o da direita, a aeronave tende a virar para a direita. Se o motor direito falhou, isso poderia explicar a espiral fatal. Girando a alta velocidade. Mas ambos os motores revelam um dano distinto, que só pode significar uma coisa. Ficou claro, pouco tempo depois do acidente, que os motores estavam funcionando, e que estavam funcionando em alta velocidade. Uma falha de motor não causou a queda do voo 498. Investigadores então examinam os registros de manutenção do avião, em busca de uma pista concreta. Acho que encontrei alguma coisa. Olha só, aqui e aqui de novo. O avião tinha um histórico de movimento descontrolado de flaps. Nos 18 meses anteriores, tripulações registraram mais de 20 reclamações sobre os flaps dessa mesma aeronave. É muita reclamação. 21 em 18 meses. Isso chamou nossa atenção. Os flaps são pequenas superfícies que se estendem da parte de trás da asa durante a decolagem para aumentar a sustentação. Se os flaps de uma asa não se estendem direito, isso pode dificultar o controle do avião. Se algo está errado com o sistema e um flap se move mais rápido do que o outro, ou vai além do outro, essa asa provê mais sustentação, mas também mais atraso. Então, isso faria com que virasse à esquerda ou à direita. Left or right direction. A evidência de falha nos flaps do voo 498 pode ser o que os investigadores procuram. Eles vasculham os fragmentos da asa, mas não adianta. As peças estão danificadas demais para oferecer qualquer resposta. Estavam partidos em não sei quantos pedaços. O flap estava destruído. Eles só saberão ao certo se os flaps falharam quando puderem estudar dados do gravador de voo. Mas os destroços permitem aos investigadores explorar uma teoria diferente. Testemunhas dizem que viram um incêndio a bordo antes do avião bater no solo. Foi interessante que as testemunhas nos dissessem que a aeronave estava em chamas. Isso nos deixou curiosos e fomos até os destroços investigar.
Chamas deixam marcas distintas de queimado na fuselagem de um avião. Me dê aquele ali. Se o avião pegou fogo antes da queda, destroços da mesma parte da aeronave devem mostrar o mesmo padrão de marcas de fuligem, como as peças vizinhas de um quebra-cabeça. Mas esse não é o caso se o incêndio começou quando o avião já estava em pedaços. Se você tem um incêndio depois do acidente, as peças já estariam separadas e não combinariam. Os traços de fogo não combinariam mais. É um processo lento. Investigadores precisam mapear cada peça dos destroços e colocá-la num local preciso antes que possam comparar as marcas de queimado. Em 1991, análises de marcas de queimado ajudaram investigadores na Arábia Saudita a entender a queda do voo 2120 da Nation Air. Depois que uma roda pegou fogo após a decolagem, o DC-8 foi envolto pelas chamas. Nenhuma das 261 pessoas a bordo sobreviveu. Agora, os investigadores suíços lutam para determinar se um incêndio a bordo causou a queda do voo 498 da Crossair. Levamos muito tempo para encontrar todos os pedaços. Os resultados são conclusivos. Viu aqui? E aqui? Definitivamente, nas marcas foram pós-impacto. No fim, pudemos determinar que tinha sido um incêndio pós-impacto, com certeza. As testemunhas estavam erradas. Não houve nenhum incêndio durante o voo. Testemunhas frequentemente nos fornecem algumas observações, mas não são necessariamente na ordem, na cronologia certa. Frequentemente costuma ser assim. Os destroços do local da queda logo produzem outra pista. A mala de voo de um piloto foi lançada para longe na hora do impacto. Ela é rapidamente identificada como pertencendo ao comandante Gruzin. O seu conteúdo é perturbador. Havia itens pessoais lá dentro. E com eles encontramos um medicamento. Não tem etiqueta nem caixa. É bem comum encontrar o medicamento na mala de um piloto. Virando à esquerda para Zurique Leste. Para a esquerda. Um piloto afetado por um medicamento poderia explicar o acidente. Sempre há uma grande preocupação, porque todos sabemos que não se deve tomar nenhuma medicação antes de pilotar. Investigadores precisam saber exatamente qual é o tipo de medicamento. E se o comandante Gruzin o tomou no dia da queda? Leve ao laboratório. Testes revelam que a medicação é fenazepam, um sedativo poderoso, semelhante ao Valium, usado para tratar problemas de ansiedade. Nesse caso, era um medicamento muito forte e que realmente pode afetar a capacidade de pilotar um avião. Daniel Knecht pode finalmente ter encontrado o motivo pelo qual 10 pessoas morreram a bordo do voo 498. Descobrir se o medicamento estava no organismo do comandante exigirá uma análise de tecidos. Isso levará mais tempo. Mas novas e valiosas informações foram recuperadas do gravador de dados do voo do avião. Vejamos o que temos aqui. Investigadores usam os dados para criar uma simulação que reproduz o movimento do avião durante o voo. Eles esperam que diga a eles se os flaps defeituosos levaram à queda. Acionar potência de decolagem. Potência de decolagem acionada. Um exame físico dos painéis dos flaps não era mais possível. Então precisávamos de outra coisa. Os flaps afetam a sustentação e o arrasto. Se houve algo errado com eles, isso aparecerá na simulação. APR desligado. Subindo para nível 10, Crossair 498. O avião sobe normalmente. Subindo para 3.000 pés. Não há nenhum sinal de mau funcionamento dos flaps. Àquela altura, poderíamos excluir isso. Válvulas acionadas. Os flaps estavam funcionando como deveriam. Sem problema algum. Vimos que os motores estavam funcionando, que tinham boa velocidade. Estavam subindo, tudo estava em ordem. E de repente, em vez de virar à esquerda, ele virou à direita e perdeu o controle. Não. É como se ninguém estivesse pilotando. A grande pergunta é por quê? O que houve? Investigadores viajam até Moldova para se encontrar com a viúva do comandante. Eles perguntam a ela por que o marido levava tranquilizantes. Sinto muito. Sei que é um momento difícil. Ela explica que o marido estava muito estressado. Ela sabia que ele estava tomando essa medicação por causa de um estado de depressão, justamente porque ele estava longe dela, morando na Suíça.
O comandante estava trabalhando longe de casa e mandando dinheiro para a família em Moldova. Ele não estava muito feliz por estar separado da família, da esposa e de todos que ele conhecia. Ele estava em outro país. Era capaz de falar inglês, mas não alemão nem francês. E acho que isso não era fácil para ele. Mas o comandante Gruzin estava infeliz o bastante para se arriscar a tomar tranquilizantes antes de pilotar um avião comercial? Investigadores esperavam que a análise dos tecidos revelasse a eles se o comandante estava debilitado quando decolou do aeroporto de Zurique. Os resultados são inconclusivos. Embora houvesse traços do sedativo no organismo dele, os testes não revelavam se eram suficientes para afetar sua habilidade de voar. Nós não podemos excluir esse efeito no acidente, mas também não sabíamos se essa medicação teve realmente um efeito. Mas os investigadores não desistem. Não. Pode haver outra maneira de determinar se o comandante estava debilitado. Esquerda! Um amigo do comandante Gruzin é trazido para ajudar com a investigação. Escuta isso e diga o que parece para você. Pediram a ele que ouvisse conversas capturadas pelo gravador de voz da cabine. Nova direção. Checklist completo. Acionar potência de decolagem. Ele fica atento a qualquer pista sobre como o comandante se sentia, qualquer sinal de que estivesse debilitado quando o avião decolou. Potência de decolagem acionada. O tom ou a pronúncia, todas essas coisas são muito importantes. Por exemplo, se a pessoa está tomando uma medicação, se a pronúncia não está clara, isso pode ser uma pista. APR desligado. O que acha? Continua ouvindo para ter certeza. Acionar válvulas. Válvulas acionadas. Mas o amigo do comandante não ouve nada fora do comum. A voz de Gruzin parece completamente normal. Não há sinal de que ele estava debilitado por alguma medicação. O comportamento dele, toda a discussão, foi muito calma. Ok, mais uma vez. Os investigadores estão ficando sem pistas. Checklist completo. A gravação na cabine parece oferecer pouco até que... Acionar potência de decolagem. Para. Potência de decolagem acionada. Toca de novo. Eles ouvem um som estranho. Acionar potência de decolagem. Parece interferência de celular. Tivemos alguns indícios no CVR de que havia um celular em funcionamento no avião. No ano 2000, existe uma nova ameaça em potencial para a segurança da aviação. Sim, capítulo. Cada vez mais pessoas estão usando telefones celulares e o seu efeito sobre os aviões é desconhecido. Quando um telefone celular está em uso, transmite um sinal para a torre de telefones celulares e pode criar interferência. O sinal foi capturado como zumbido no gravador de voz da cabine. Potência de decolagem acionada. Os investigadores se perguntam se a interferência também pode ter afetado os instrumentos do avião. Existem falhas onde não existe nenhum indício do mau funcionamento. O instrumento tem um indicador normal. Esse tipo de falha é muito difícil de detectar. Crossair 498, suba para o nível de voo 110. Subindo para nível 10, Crossair 498. Os pilotos comerciais dependem quase totalmente de seus instrumentos para lhes dizer qual a posição de seu avião no céu. O instrumento principal para se seguir é o horizonte artificial. Um instrumento que dá a você uma ideia da subida ou descida e também a indicação da inclinação para a esquerda ou direita. Se a interferência de um celular afetou o horizonte artificial, isso pode explicar por que os pilotos não sabiam que estavam virando na direção errada. Não. Os investigadores descobrem que uma aeronave eslovena foi obrigada a fazer um pouso de emergência depois que sinais de celulares fizeram o sistema eletrônico do avião falhar e disparar um alarme falso sobre um incêndio a bordo. Ele pode influenciar sistemas de aeronaves e mandar a você mensagens que não são verdadeiras. Não há dúvida de que havia celulares a bordo. Os pilotos da Crossair até carregam um na cabine para se comunicar com a equipe de terra. Os investigadores montaram uma série de testes em um avião idêntico. Ok, estamos preparados. Então vá para os fundos e dispare um sinal. Eles procuram por qualquer indício de que um sinal de telefone celular possa afetar instrumentos de voo vitais.
Com este equipamento de testes, pode-se emular um telefone celular. E nós nos aproximamos dos hacks da aviônica. Tentamos estimular o sistema. Nada ainda. Tente de novo. Existem telefones celulares em praticamente todos os aviões no céu. Se a interferência deles realmente é a causa da queda, os investigadores precisam saber antes que aconteça de novo. Os investigadores obtêm os registros de celular de todos os passageiros no avião. Eles checam para ver se alguém a bordo usou o celular nos últimos momentos críticos do voo. Nada ainda. E você? Os celulares normalmente não causam nenhum dano, nenhum mal aos sistemas de aeronaves, porque são muito bem isolados dessas interferências eletrônicas. Os testes a bordo confirmam que sinais de celular podem criar interferência eletrônica na cabine. Aí está. Mas pode essa interferência causar o mau funcionamento dos instrumentos de voo? Após repetidos testes, Tente de novo. os investigadores não encontram nada para sustentar essa teoria. Não tínhamos nenhuma evidência de que o celular foi o problema. Os registros telefônicos mostram que todas as chamadas de celular do avião e para ele foram encerradas antes da decolagem. Durante o voo, não tivemos nenhuma comunicação entre um dos celulares e as estações em solo. Agora parece que, exceto o ruído capturado pelo gravador de cabine quando o avião ainda estava em solo, os telefones celulares não tiveram efeito algum sobre o voo. O resultado foi simplesmente zero. Nenhuma das teorias está se comprovando. Os investigadores reexaminam as melhores evidências que eles têm, os comentários dos pilotos registrados na cabine e a informação do gravador de dados de voo. Trem recolhido. APR desligar. Crossair 498, suba para o nível de voo 110. Subindo para nível 110, Crossair 498. APR desligado. Agora. Eles ficam atentos a qualquer coisa que possa dizer a eles como os instrumentos estavam funcionando naquela noite. A curva começa a ficar muito fechada. Virando à esquerda para Zurich Leste. Puxando para a esquerda. Não. Uma reação súbita do comandante oferece uma pista. O timing não pode ser coincidência. Os investigadores sabem que o painel de voo do comandante muda de aparência no momento em que uma curva fica fechada demais. O sistema é projetado para que, se você entrar numa inclinação ou ângulo anormal, ele remove informações desnecessárias para facilitar a recuperação para o piloto. Esse foi o momento em que o comandante fez esse comentário. Não. O timing do comentário do comandante convence os investigadores de que os instrumentos dele estavam funcionando, mas que ele não entendeu o que os mostradores diziam a ele. Pessoas que são confusas não detectam a confusão do momento. Esquerda! Eu acho que o problema é que ele não sabia o que estava acontecendo. A busca por uma resposta leva os investigadores à Rússia, onde o comandante Gruzhin aprendeu a voar. Obrigado por nos receber. Eles se encontram com especialistas em aviação russos. A Crossair recruta muitos pilotos da antiga União Soviética. Se o treinamento russo é falho, muitas vidas podem estar em risco. A Crossair estava se expandindo dramaticamente sem pilotos da Suíça nem de países vizinhos. Então era fácil para os pilotos se transferirem para a Crossair. Eles estudam os históricos dos pilotos antes deles terem se transferido para a Crossair. O comandante Gruzhin tinha 41 anos. Ele tinha mais de 8.000 horas de voo e quase 1.900 horas no Saab 340. O primeiro oficial, de 35 anos, Rastislav Kolesar, tinha mais de 1.100 horas no avião. Ele era um piloto muito capaz e também muito organizado. Ambos os pilotos eram altamente qualificados. Parece não haver motivo algum para se suspeitar de erro de piloto. Até os investigadores russos sugerirem uma teoria surpreendente que pode mudar tudo. Eles contam aos investigadores sobre uma série de acidentes causados por pilotos treinados na Rússia, ficando confusos por um instrumento de voo essencial. Isso foi uma surpresa para nós, porque esse problema não era muito conhecido nessa época na aviação ocidental. Os pilotos da União Soviética eram treinados a voarem usando um horizonte artificial que tem um aspecto muito diferente daquele usado nos aviões ocidentais. Virando à esquerda para Zurich Leste, Crossair 498. No ocidente, o símbolo do avião no meio permanece estável, enquanto o fundo se move.
Os horizontes soviéticos funcionam da maneira oposta. O símbolo do avião mostra o movimento e o horizonte fica fixo. É fácil ver como um piloto poderia se confundir. Uma curva à esquerda em um mostrador soviético é muito parecida com uma curva à direita em um mostrador ocidental. Havia duas filosofias diferentes de horizontes artificiais no sistema de aviação ocidental e no sistema de aviação oriental. E esses dois sistemas podem levar a uma certa confusão. À medida que países do leste europeu começaram a comprar mais aviões ocidentais, essa confusão provou-se mortífera. 15 quedas envolvendo mergulhos em espiral. Essa descoberta foi crucial como causa provável desse acidente. Sofrendo de estresse e possivelmente influenciado por um tranquilizante, o comandante Gruzhin pode ter voltado ao que aprendeu quando se tornou piloto. Não! O que você aprende bem no início do treinamento volta ao seu cérebro reptiliano, onde você armazena as memórias de longo prazo. É disso que você se lembra e volta ao seu treinamento básico. Em sua confusão, ele se convenceu de que estava fazendo uma curva fechada à esquerda. Ele estava virando para a direita para tentar corrigir esse problema. E o controlador de tráfego aéreo só piorou a confusão dele. Crosair 498, confirme que está virando à esquerda. A instrução pode ter parecido como uma confirmação de que o avião estava virando para a esquerda, embora não estivesse. Ele disse 498, confirme que está virando à esquerda. O quanto isso ajuda uma tripulação? Sim, por favor, aguarde. A única coisa que ele poderia ter feito, em minha opinião, era dizer Crosair 498, vire para a esquerda na direção tal, ou seja o que for, ou Crosair 498, vejo que está virando à direita. Esquerda! Esquerda! Mas o que ele disse não ajudou a ninguém. A tentativa insistente do comandante para nivelar o avião que ele acreditava estar fazendo uma curva acentuada para a esquerda, na verdade pôs o avião em um mergulho em espiral mortífero para a direita. Os investigadores também descobrem outra diferença importante entre as aviações russa e ocidental. Pilota-se muito manualmente. Os pilotos russos têm uma abordagem diferente do uso do piloto automático. O marcador de navegação de longa distância é para Zurique Leste, certo? O piloto automático pode conduzir o avião, mesmo que ambos os pilotos estejam atentos a outras tarefas. A filosofia oriental da antiga União Soviética seria pilotar a aeronave o máximo possível manualmente, só para provar a habilidade do piloto voar. E isso é diferente da filosofia ocidental. O comandante do Crosair 498 estava pilotando manualmente. O piloto automático não estava acionado. Se o capitão tivesse acionado o piloto automático depois da decolagem, o acidente nunca teria acontecido. Nós nunca teríamos falado sobre esse voo, porque o avião simplesmente teria voado para o Zurique Leste e chegado a Dresden, cerca de 1 hora depois. Mas havia outra questão perturbadora. Havia 2 pilotos a bordo naquele dia. Mesmo que o comandante tivesse se confundido pelo instrumento, por que o primeiro oficial não percebeu o problema e tomou medidas para salvar o avião? Se alguém vê algo errado, ele deve interferir. Pode me passar as especificações para a frota da Crosair, por favor? Os investigadores imaginam o que pode ter impedido o primeiro oficial de perceber o erro do comandante. Subindo para nível 10, Crosair 498. Era tarefa do primeiro oficial monitorar os instrumentos. APR desligado. Agora. Mas ele tinha um desafio adicional durante o voo 498. 498, vire à esquerda para Zurique Leste. Virando à esquerda para Zurique Leste, Crosair 498. O sistema de navegação computadorizado do avião era uma nova adição à cabine. O projeto de uma cabine de comando é um processo complicado. Os pilotos precisam ser capazes de alcançar tudo facilmente, assim como monitorar uma gama enorme de instrumentos, incluindo o horizonte artificial localizado diretamente à frente deles. O Saab 340 não é uma aeronave enorme. Não tem espaço para se colocar tudo em uma posição ideal. Então, organizar a cabine dele é um desafio. Os investigadores imaginam se um projeto estranho da cabine dificultou ao primeiro oficial ver o que acontecia. E para descobrir, eles realizam um experimento incomum. Ok, vamos começar. Eles reconstroem o voo para ver exatamente para onde o primeiro oficial olhava quando as coisas começaram a dar errado. Recolher o trem. Olhando para a alavanca do trem de pouso.
Trem recolhido. APR desligado. Crossair 498, suba para o nível de voo 110. Subindo para nível 10, Crossair 498. Depois da decolagem, o procedimento para o Saab 340 exige que o piloto que não esteja pilotando faça a maior parte de seu trabalho com a cabeça para baixo ou para cima. Ou ele acompanharia o painel acima da cabeça dele e colocaria os interruptores na posição certa, ou olharia para baixo para acionar os controles no painel central da cabine. Acionar potência de decolagem. Acionar. As tarefas dele mantêm o seu olhar longe do horizonte artificial. Agora ele está olhando aqui. Agora posso olhar para cima. Quando o primeiro oficial teve chance de ver o que estava acontecendo, o avião já estava em uma inclinação muito exagerada. Virando à esquerda para Zurich Leste. Se você não presta atenção, quando olhar de novo, provavelmente verá uma inclinação que não esperava. Pesquisadores descobriram que leva de 4 a 18 segundos para se ter uma ideia do que um avião está fazendo, em que tipo de inclinação o avião está e que tipo de ação tem de ser tomada para se recuperar dela. Deve ir para a esquerda. Crossair 498, confirme que está virando à esquerda. Por favor, aguarde. Podia-se detectar claramente que o estresse estava aumentando. O estresse do primeiro oficial mostra que ele sabia que havia um problema grave. Esquerda, esquerda! O comandante achou que o avião estava virando para a esquerda. Ele não entendeu o que o primeiro oficial estava tentando dizer a ele. Esquerda! O inglês deles era basicamente inglês de aviação. Esquerda! E é difícil se comunicar fluentemente e comunicar preocupações bem o bastante. Tudo o que ele tinha que dizer era pare, está virando para o lado errado. É normal na aviação ter uma troca de pessoas de diferentes países. E eu acho que é uma parte bacana da aviação, que ela seja internacional. Mas é preciso analisar seu passado cultural. Você tem de dar a eles as ferramentas de que precisam para fazer o seu trabalho em segurança. Após a queda do voo 498, a companhia aérea incrementou o treino de pilotos dos países do ex-bloco soviético. Agora eles recebem 3 meses adicionais de instrução e eles também têm de passar por um exame de proficiência em inglês. Todos estão dando duro para fazer uma boa aeronave com boas pessoas. As tripulações suíças agora exigem que o piloto automático seja acionado imediatamente após a decolagem, garantindo que possam dar atenção adequada ao progresso do voo. Trem recolhido. Era um avião fácil de pilotar e de controles suaves. O voo estava programado para durar 1 hora. Depois de 2 ou 3 minutos de voo, deveriam estar lá em cima, acima das nuvens, para voar até o seu destino. No último minuto, o controlador de voo faz uma ligeira mudança na rota de voo deles. 498, à esquerda, para Zurich Leste. Virando à esquerda para Zurich Leste, Crossair 498. A nova rota os leva ao sul do aeroporto e sobre um farol de navegação antes de seguir para Dresden. O marcador de navegação de longa distância para Zurich Leste? Sim, confere. O avião começa a virar. Mas algo está errado. Virando à esquerda para Zurich Leste. Para a esquerda. Não. Crossair 498, confirme que está virando à esquerda. Por favor, aguarde. O avião deveria estar virando para a esquerda. Em vez disso, está indo para a direita. Ok, continue à direita, para Zurich Leste. O comandante Gruzin luta para controlar o avião. Mas não está dando certo. Esquerda! Incluindo Pavel Gruzin e Rastislav Kolesar. Naquela noite sabíamos que tínhamos perdido um amigo. Na manhã seguinte, investigadores vão ao local da queda. Eles veem pouca coisa que lembre um avião. Quando cheguei ao local, vi um buraco fumegante. E não dava para identificar uma peça maior de estrutura de um avião. Michael Flukiger faz parte do Comitê Suíço de Investigação de Acidentes.
O trabalho dele é encontrar as pistas que possam explicar o que houve. A maior parte do avião está enterrada numa cratera funda. O resto está em pedaços pequenos espalhados em um campo. Michael enfrenta o maior desafio de sua carreira. Estava uma confusão. E havia a parte emocional. Você não sabe o que vai tocar em seguida. Pode ser um pedaço de um corpo humano, um pedaço da aeronave. Era um trabalho duro. A cratera funda diz a Michael que o avião se chocou contra o solo a grande velocidade e num ângulo muito agudo. Uma foto. Tira desta parte aqui. Esquerda! Eles estão caindo. Eu dirigia para casa. E então, à esquerda, eu vi uma coisa. Eu tinha certeza de que era um avião. E descia muito rápido. Foi uma explosão infernal. Eu estava a uns 50 metros e foi só uma explosão. E então, várias pequenas explosões. E eu não podia me aproximar. Estava quente demais. É impossível, inclusive, tentar resgatar alguém. Não dava para ver nada do avião, só coisas pequenas. Mas na hora, eu tive certeza de que não havia nenhum sobrevivente. O voo 498 bateu no solo a apenas 7 quilômetros do aeroporto. Todos os 10 passageiros e tripulantes estavam mortos. E passageiros que viajam a negócios. Tchau. Desculpe, já acabei. É um dos mais de 100 destinos atendidos pela companhia aérea suíça em ascensão. É uma linha regional. Ela é muito popular para voos curtos entre cidades. Na cabine estão 2 pilotos de países da Europa Oriental que vieram trabalhar na Suíça. Motores prontos? O comandante Pavel Gruzin pilotará o avião e Rastislav Kolesar será o primeiro oficial. Checklist completo. Rastislav Kolesar amava voar. Slavomir Piatak, ex-piloto da Crossair, era amigo íntimo de Kolesar. Os olhos dele ficavam brilhando quando ele falava em voar. A expressão do rosto dele mudava. Ele sorria. Tinha paixão por voar. Acionar potência de decolagem. Potência acionada. A aeronave que estão pilotando hoje é um Saab 340. Um Saab 340 é um avião de construção sueca. Tinha um autopiloto digital, que funcionava com muita precisão. V1, girar. Recolher trem. Em uma estrada escura perto de Zurique, na Suíça, está caindo muito rápido. Uma bola de fogo ilumina o céu. Foi uma explosão infernal. A queda de uma aeronave da Suíça mata todos a bordo. Me dê aquele ali. Investigadores de acidentes aéreos enfrentam um desafio enorme para descobrir o que houve. O timing não pode ser coincidência. 498, vira à esquerda para Zurique Leste. De repente, ele perdeu o controle. Não. O que provocou? Evidências no local da queda apontam para uma possibilidade surpreendente. Não se pode tomar nenhuma medicação antes de pilotar. O piloto podia não estar em condições de voar. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Aeroporto Internacional de Zurique.
Passageiros a bordo do voo 498 da Crossair estão esperando a decolagem. 10 de janeiro de 2000. Tchau. Sim, capito. O voo para Dresden, na Alemanha, é popular entre os